Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de Física 1. Lembrando que essas aulas são destinadas aos cursos de Engenharia de Minas e Engenharia Metalúrgica. Bem pessoal, dando continuidade aqui, na videoaula passada falamos das leis de Newton, né? Falamos de uma questão histórica, né? Uma introdução. Falamos também do contexto, por que se tem as leis de Newton como a base da mecânica, da dinâmica clássica ou da mecânica clássica, né? E por que elas são tão importantes e até hoje são utilizadas, né? E chegamos a comentar essas leis, né? Então temos, como vocês podem observar, são três leis. Temos a primeira, temos a segunda e temos a terceira. Temos a lei da inércia, a lei da força resultante e a ação e reação, certo? A primeira lei da inércia, pessoal, vamos definir aqui agora com vocês. Então vamos lá, primeira lei. O que a primeira lei estabelece, né? A primeira lei, colocar Ln, né? Primeira lei de Newton, né? A primeira lei de Newton, ela diz o seguinte: se, abre aspas, um corpo encontra-se em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, vírgula, por inércia, ele permanecerá nesse estado de movimento. Permanecerá nesse estado. Até que uma outra força, né? Até que uma outra coisa, alguma ação de algum agente externo mude isso. Então, alguns livros talvez estejam um pouco diferentes, mas a essência da primeira lei de Newton é essa, né? Digamos assim. Se um corpo, e aquela que vocês viram lá no ensino médio, se um corpo encontra-se em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, por inércia, ele permanecerá nesse estado, né? Ele ficará nesse estado, ou de repouso ou de movimento retilíneo uniforme. O que isso significa do ponto de vista prático, do ponto de vista real? Exemplos da prática do dia a dia de como a gente pode aplicar a lei da inércia, né? Essa inércia, pessoal, né? Vamos falar até de uma forma metafísica também aqui, né? Vamos falar de uma forma mais metafísica também. Aí vai o exemplo metafísico. Por que metafísico? Porque não é físico, né? Por isso que ele tem um termo metafísico. Quando você está uma noite de inverno, frio, aí você tem que acordar aí no dia seguinte. Nossa, é uma dificuldade grande de se levantar da cama. Parece um tormento, né? Principalmente no horário tipo 5 horas da manhã, 6 horas. Então é sempre, digamos assim, uma dificuldade. Então tem a inércia, né? Digamos assim, a primeira lei de Newton atuando na gente, ela diz o seguinte: olha, fica aí, cara, não sai daí não, tá bom? Mantenha o seu estado de repouso. Então a inércia que você tem, ela é o quê? É aquela que tende a deixar você na cama, não querer se levantar de forma alguma, certo? Claro que eu estou fazendo uma brincadeira aqui com vocês, mas estou usando esse exemplo lúdico aqui, né? Para, como se diz, visualizar melhor como é que eu ajo o princípio da inércia, certo? Então, todo dia de manhã a gente tem que vencer essa inércia
para se levantar da cama, né? Às vezes, quando tem uma noite, uma madrugada mais fria, fica mais difícil. Então temos que imprimir um agente externo, que no caso é nosso ato de agir, né? Nossa potência de agir, para vencer essa inércia e sairmos da cama. Ok, pessoal? Repito, isso aqui é um exemplo, né, bem lúdico, né, bem, digamos assim, metafísico, né, digamos assim, que não tem nada de física, é simplesmente uma brincadeira que eu estou fazendo aqui com vocês. Mas é importante porque ela mostra um princípio que está escondido aqui, que chama-se, no início, né, chama-se massa inercial, né? Esse é o princípio físico, a massa inercial. E aí temos também a massa gravitacional, que está relacionado com astros e corpos celestes, devido à ação da gravidade, mas a gente vai falar disso depois. E aí na natureza verifica-se que tanto a massa inercial, né, massa inercial, não tem acento aqui não. A massa inercial, ela é igual a massa, vamos chamar isso aqui de MI, né? É igual a massa gravitacional, né, que é a massa que está relacionada a corpos celestes, como planetas, asteroides, né, estrelas. Então essas massas são iguais. Não há nenhum tipo de diferença do tipo conceitual. Quer dizer, perdão, conceitualmente elas são diferentes, mas na natureza, na hora do ato de medir, a investigação mostra que, do ponto de vista matemático, elas são iguais. Certo? Então é simplesmente massa M. Ok? Então isso aqui foi um pequeno parênteses que eu fiz porque a gente abordou uma questão bem interessante desse exemplo aí da cama, da preguiça de se levantar, né? Que aí está relacionado com a massa inercial, né? Então quanto maior a massa de um objeto, maior será a inércia. Agora falando sério, falando do ponto de vista físico, científico. Então se a gente tem de uma forma qualitativa, né? Qualitativa. Então quanto maior, vamos colocar aqui, quanto maior for a massa, né, maior, isso implica maior será a inércia. Inércia, não inercial, será a inércia. Ou o estado de inércia, né? Exemplo prático. O que vocês acham que é mais fácil romper essa inércia? Um bloco de 1 kg ou um bloco de 1 tonelada, né? Digamos assim. Claro que a inércia associada ao bloco de 1 tonelada é bem maior do que o do bloco de 1 kg. Claro, é 1000 vezes maior. Então a gente já está começando a entender que a inércia está relacionada com a quantidade de massa. Por isso que tem um termo chamado massa inercial. Certo? Mas isso aqui é uma discussão teórica que é mais voltada para o pessoal da física. Eu só estou entrando nessa questão aqui, pessoal, para níveis de curiosidade, de conhecimento, entendeu? Mas esses conceitos muito particulares, esses detalhes teóricos, eu não vou cobrar isso em prova, tá bom? Então fica essa questão, né? E aí tem uma outra coisa também que é importante. É importante. Repare que aqui tem dois tipos de estado, né? Continua aqui com o vermelho. Você tem repouso, que é o meu objeto parado, e aqui eu tenho um movimento retilíneo uniforme. Em ambos os casos, o que há de incomum em ambos os casos? Vamos voltar lá na cinemática. Então, relembrando a cinemática, a gente tem o quê? No movimento retilíneo uniforme,
eu tinha o quê? Que a velocidade era constante, né? Então, vetor velocidade, ele é o quê? Ele era constante, ele é um vetor constante, é um V0 que permanecia constante, ou seja, não depende do tempo. Não depende do tempo. Não depende de t. Ou seja, qualquer instante de tempo que seja que passe, a minha vetor velocidade vai ser sempre o V0, que é a velocidade inicial, que é a velocidade que ele tinha, certo? Antes de começar o estudo do movimento. E quando ele está em repouso, qual é o estado do vetor velocidade? É nulo, né? É zero. Para qualquer tempo t maior que zero que passe, ele continuará sendo zero. Então, em ambos os casos, a gente tem o quê? Temos aqui um fator que a gente definiu lá, que era a aceleração, né? Que era a derivada da velocidade em relação ao tempo. Então, em ambos os casos, a gente tem o quê? Que o vetor aceleração é zero. E aí vocês vão dizer, a partícula, então, a aceleração da partícula é zero, então a força, né, vamos ver depois que a força resultante vai ser zero. Calma, vamos, né, organizar um pouco isso. O que significa um corpo que está em repouso em movimento retilíneo uniforme? Quando eu digo que a aceleração é zero, isso não quer dizer que ele esteja livre de forças. Isso significa que o estado que ele se encontra é um estado em que não tem variação de velocidade. Não há variação da velocidade. Temporal, né? Não há variação temporal da velocidade. E aí, o que isso indiretamente diz? Isso indiretamente diz o seguinte. Vamos fazer essa indagação com a seguinte questão. Vamos supor que eu tenho um ônibus. Eu vou tentar desenhar aqui. Meu desenho é horrível, mas vamos supor que eu tenha um ônibus, certo? Certo, eu tenho um ônibus. Aqui está a superfície do ônibus, né? E aqui tem uma pessoa aqui em cima do ônibus. Certo? Aqui está a pista e tudo. O ônibus, ele tem uma velocidade constante. Repare que eu estou colocando a palavra constante. O vetor velocidade do ônibus é constante. Nessa direção aqui. Então, vamos primeiro o ponto de vista para quem está dentro do ônibus. Dentro do ônibus. Dentro do ônibus, o que eu enxergo? Eu enxergo que tudo está parado, né? Então, se eu estou dentro do ônibus, eu digo que eu estou parado, que eu estou em repouso, certo? Por quê? Vamos supor que todas as janelas do ônibus estejam pintadas de escuro e eu não consiga ver o que está do lado de fora, certo? Aí, eu sei lá, eu estava dormindo e quando acordei estava dentro desse ônibus e com todas as janelas fechadas. Eu vou saber que é um ônibus por causa da estrutura metálica, né, de tudo. Ah, estou dentro de um ônibus. Mas será que eu vou ter conhecimento se eu estou movendo ou não? Se eu não tiver alguma referência, repare na palavra, se eu tiver alguma referência de movimento, o que seria essa referência de movimento? Né? Seria eu olhar pela janela e ver alguma coisa se movendo.
Que na verdade essa alguma coisa se movendo, na verdade ela não se move. Quem está se movendo sou eu, que eu estou dentro do ônibus. Mas do meu ponto de vista, do meu ponto de vista, do meu ponto de vista, eu estou parado. Por que que eu estou parado? Porque o meu ônibus ele tem velocidade constante. Estou dizendo que ele está no movimento retilíneo uniforme. Então, ele encontra-se em um estado de inércia, por incrível que pareça, mesmo movendo. Então, qualquer pessoa aqui dentro do ônibus também vai estar em movimento retilíneo uniforme. Mas do ponto de vista de quem? Do ponto de vista de quem está fora do ônibus. Então, quem está fora do ônibus, uma outra pessoa aqui, né? Uma outra pessoa que está aqui fora do ônibus, ela vai ver o ônibus em movimento. Então, para essa pessoa aqui do lado de fora, o ônibus descreve o movimento retilíneo uniforme. Então, para o boneco azul, né? Vamos fazer assim. Para o boneco em azul, o observador, né? Vamos colocar para o observador, é melhor. Para o observador azul, né? O observador, não vai dar para escrever aqui, então apaga logo tudo aqui e escreve de novo. Para o observador em azul, o ônibus e o passageiro estão em movimento retilíneo uniforme, certo? Para o observador em azul. Mas, para quem está dentro do ônibus, né, digamos assim, não sabe se está em movimento ou não, ele está parado, certo? Ele está parado. Tanto que, um exemplo clássico disso é o que? Se essa pessoa dentro do ônibus tem uma maçã ou uma bola ou alguma coisa na mão e arremessa para cima, né? Ela joga verticalmente para cima, ela conseguirá pegar esse mesmo objeto que foi arremessado verticalmente. Ela cairá novamente na mão dele. Porque ele não vai ver uma trajetória parabólica. Ele vai ver uma linha reta. Então isso é uma prova de que ele se encontra num referencial não inercial. Por que não inercial? Então, esse camarada aqui, então, o observador vermelho, né, ou o passageiro, digamos assim, encontra-se num referencial não inercial. Certo? Ele encontra-se num referencial não inercial. Ok? E isso é reforçado ainda se eu não estou mais em movimento retilíneo uniforme, né? Se eu estou no movimento retilíneo variado. Isso ganha mais força se eu estou no movimento
retilíneo variado, onde o ônibus acelera, acelera, né, a velocidade dele muda agora com o tempo. Se a velocidade dele muda agora com o tempo, isso se torna mais acentuado, mais, não é acentuado, isso se torna mais evidente que isso não vai acontecer. Então, esse camarada aqui, ele se encontra num referencial chamado referencial não inercial, né? Tem um referencial não inercial. Ok? E esse camarada aqui do lado de fora, ele encontra-se num referencial inercial. Por quê? Porque ele vai ser, vamos supor que agora ele consiga enxergar o que está do lado de fora. Ele vai conseguir estabelecer uma relação com esse camarada aqui. Na visão do passageiro aqui do ônibus, quem está se movendo para trás é ele, certo? Então ele vai considerar esse camarada aqui como referencial inercial. Então, essa discussão toda aqui é a seguinte: o que serve a primeira lei de Newton? A primeira lei de Newton não é só isso aqui que está escrito aqui, ó. Ela também é uma ferramenta para mostrar se um referencial é inercial ou não inercial. Por que isso? Por que é importante a gente definir um referencial inercial e um referencial não inercial? Qual é a diferença, né? Qual é a diferença entre um referencial inercial e um referencial não inercial? É porque no referencial inercial você pode aplicar as leis de Newton as leis da mecânica, elas são aplicadas de forma, digamos assim, direta, né? Então, no referencial inercial temos o que? A aplicação direta das leis da mecânica, né? Das leis da mecânica. Ou das leis de Newton, né? Tanto faz. E no referencial não inercial, você não pode fazer essa aplicação direta. Isso aqui, essa aplicação direta não pode ser feita. Não há aplicação direta. Você não pode aplicar diretamente essas leis. Aplicação direta não pode ser feita. Por que não pode ser feita, né? Essa aqui é a questão. Por que a aplicação direta não pode ser feita? E aí fica essa pergunta, né? Porque aí, pessoal, a gente vai entrar numa questão chamada de forças. É necessário você compensar o fato do ônibus estar em movimento, né? Se ele está em movimento, né, principalmente no movimento variado, você tem que compensar esse movimento, porque você tem uma espécie de movimento fictício. Aí vocês vão dizer, nossa, o que seria esse movimento fictício? Vamos dar um seguinte exemplo. Vocês estão na porta, vocês estão no carona de um carro, né? Na parte do carona do carro. Aí o colega de vocês, enfim, a pessoa que está guiando o carro, está conduzindo o carro, o automóvel, ela vai fazer uma curva acentuada para a esquerda. Se você tiver sem cinto, o que vai acontecer na mesma hora? Você vai sentir um deslocamento para fora do carro, certo?
você vai sentir um deslocamento na direção da porta do carona, né? Então, esse deslocamento, na verdade, ele não existe. Não existe uma força puxando você para fora, para lançar você fora do carro. O fato de você fazer a curva, você já vai fazer o quê? Você está vendo uma linha reta. Aí ele vai fazer uma curva. Nisso que ele vai fazer uma curva, ele vai mudar a velocidade dele. Certo? Então, no momento que ele muda, você muda a velocidade, né, ele vai ter que reduzir. Consequentemente, você vai ter uma aceleração negativa, porque ele vai ter que frear o carro para poder fazer a curva. Então, por inércia, olha onde entra a lei da inércia. Por inércia, você estava o quê? Vamos supor que ele estava no movimento uniforme. A velocidade dele era constante. Então, por inércia, você tende a permanecer naquele mesmo estado que você tinha antes. Aí você vai dizer, mas eu estava parado. Aí você pergunta assim, parado em relação a quê? Essa é a pergunta, parado em relação a quê? Ao colega do lado? Ao carro? Ou algum observador externo? Você está parado em relação ao referencial do carro, ou seja, do interior do carro. Se você que toma o seu colega que está dirigindo o carro, ou a pessoa que está guiando o carro como referencial, você está parado. Mas em relação a qualquer elemento externo do carro, você não está parado. Você está em movimento retilíneo uniforme. Aí você vai fazer a curva, né? O carro vai fazer a curva, uma curva acentuada para a esquerda. Então a tendência é o que? Vamos exemplificar isso aqui, ó. Você está vindo aqui na curva, aí você vem, aí ele vai e faz uma curva acentuada para a esquerda. A tendência é o que? Se você está sem cinto, é você ser pressionado contra a porta do carro. Por quê? Porque pelo princípio da inércia, você tende a permanecer em movimento retilíneo uniforme, que é o ponto vermelho. Só que esse tipo de argumento, que é o princípio da inércia, é o que? É válido para quem está do lado de fora, que é o referencial externo, que é o referencial inercial. Quem está do lado de fora do carro. Para quem está dentro do carro, você não tem mais o referencial inercial. É como se uma força puxasse você para fora do carro. E essa força que puxa para você fora do carro, vou colocar força entre aspas, né? Que quer puxar você para fora do carro na hora que você está fazendo a curva aqui, é o que a gente chama de força fictícia. Na verdade, não existe. De forma mais precisa, é a famosa força centrífuga. Vocês já ouviram falar nesse termo, né? É a força centrífuga, não centrípeta, é força centrífuga. Né? Vocês já devem ter ouvido falar nisso. Essa força centrífuga que é a que tenta jogar você para fora do carro. Que na verdade não é força, é um artimanho, né? Digamos assim, uma maneira de você compensar o fato de você estar em movimento retilíneo variado. Que na verdade aqui nem retilíneo é, porque você está entrando numa curva. Você está saindo de um movimento uniforme para ir para um movimento que não é mais uniforme, é variado. Ok? Então essa é a grande diferença. Então você tem que modificar as leis de Newton, né? Acrescentar uma força que não existe para o contexto de um referencial não inercial, que é dentro do carro que você está pegando carona. E, na verdade, do ponto de vista do referencial inercial, não existe força. A única força que atua ali é a força peso. E a força normal que está, digamos assim, direcionada no carro, né? Ah, mas e a resistência do ar? Mas a resistência do ar não é muito baixa, não influencia em nada aqui na nossa discussão. Certo? É a força de contato dos pneus, que é a força, seria, digamos assim, teoricamente a força normal. E a força-peso que está atuando no centro de massa do carro.
Certo, pessoal? Então é isso. Então a gente fecha aqui essa discussão por qual é a diferença entre o referencial inicial e o referencial não inicial. Nesse nosso curso de Física 1, vamos trabalhar somente com referenciais inerciais. Então, é referenciais iniciais. São referenciais iniciais. Ou referencial inicial, né? Vamos colocar aqui. É só o referencial inicial. RI. Referencial inicial. É esse que vai ser usado. Certo? Ou empregado, tanto faz. Entendeu, pessoal? Então é isso. Então, qual é a grande vantagem de você conhecer a primeira lei de Newton? Porque a primeira lei de Newton, né? Ela que vai definir o quê? A diferença entre um referencial não inercial para um referencial inercial. Repare que isso não está escrito aqui. Isso é uma consequência da análise profunda, de uma análise não profunda, mas de uma análise mais, digamos assim, detalhada da primeira lei. Certo? Então a primeira lei ela serve também para definir referenciais inerciais e fazer a diferença de um referencial inercial para um referencial não inercial. Nesse caso aqui, claramente você vê o uso da primeira lei de Newton, que é o princípio da inércia, né? Que diz, olha, o corpo tende a permanecer em repouso ou em movimento uniforme, retilíneo uniforme, que é o que acontece. A tendência dele, vou até fazer com uma outra cor aqui. A tendência dele é o que? É seguir essa linha azul. Pela inércia, pela primeira lei de Newton, você teria que seguir a linha azul. Mas como você mudou a trajetória, a tendência é o que? É você sentir aquela força puxando você para fora do carro na hora que você faz a curva. Certo, pessoal? Então aqui a gente finaliza a parte do referencial inercial. E a parte também da primeira lei de Newton. Agora vamos para a segunda lei de Newton. Eu vou apagar tudo aqui. Limpar a tela. E vamos aqui agora para a segunda lei de Newton. Mas eu acho que o vídeo já ficou um pouco extenso, então eu vou fazer uma pausa. E aí a gente volta no próximo vídeo.